Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Grilli, aqui do Psicologia Empreendedora. Hoje eu vim aqui para responder as dúvidas do pessoal lá do nosso Instagram, isso mesmo. A gente fez uma série de questionamentos lá no Stories e vocês votaram em quais seriam os temas que a gente ia gravar essa série de vídeos agora do mês de março. E já falo, a gente está falando dessa vez então com os estudantes de psicologia, com os psicólogos recém-formados e com aquela galera que ficou muito tempo longe da área de atuação e está voltando agora, meio perdido ainda com esse universo da psicologia. E uma coisa que foi perguntada, acho que por todo mundo, assim, foi um negócio unânime, votação absurda, que todo mundo queria saber, claro, como que fazia para ter mais clientes. E aí eu fico pensando, meu povo e minha pova, para a gente ter cliente, a gente tem alguns passos que a gente precisa raciocinar. E eu fiquei matutando como que eu poderia explicar isso para vocês de uma maneira simples, fácil, que você ia gravar na sua cabeça e nunca mais esquecer. E aí eu pensei numa metáfora. Se você me segue lá no Stories, você viu que eu deixei um spoiler de qual seria essa metáfora. A gente precisa entender que do passo de você ter a sua ideia do negócio até o cliente chegar, não é uma reta, não é um ponto A que vai até um ponto B de uma forma linear. Na verdade, você tem uma série de processos e tem muito tempo acontecendo e uma série de microações até você chegar nesse outro lado. Muitas pessoas acham que é só se divulgar que os clientes vêm de uma forma muito simples. Eu não vou negar, se a gente for ser bem simplista, é isso mesmo. Você divulga, as pessoas ficam sabendo da sua solução e elas vêm. Uau! Mas será que é tão simples assim? Só dizer para as pessoas que o seu consultório vai ficar lotado? Tenho minhas dúvidas. Então, vem comigo nesse raciocínio para você entender de uma vez por todas como que você tem que raciocinar o seu negócio, entender o que você vai fazer para conseguir sair desse momento estaca zero até o momento em que o seu negócio está bem conhecido e cheio de clientes. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu quero que você pense agora é nessa metáfora que eu estou trazendo para você. Eu quero que você entenda que o processo de venda não é tão direto assim. Exige todo um processo em que a gente vai fazer pesquisa interna, pesquisa externa, a gente vai verificar na realidade o que a gente pesquisou e aí sim a gente vai começar a fazer alguma coisa. E para isso ter um pouco de sentido na sua cabeça, eu vou colocar aqui algumas figuras que vão aparecer aleatoriamente conforme eu for explicando e você vai vincular isso na sua cabeça, beleza? Então, olha só, quando você vai começar a sua ideia de negócio, imagina como se você fosse um agricultor que estivesse prestes a criar a sua lavoura, né? Ou o seu canteiro de rosas, ou uma hortinha no fundo do quintal da sua casa, não importa. Vamos pensar no passo a passo? Então, você vai, no primeiro momento, olhar lá no seu paiol, né? Quais são as sementes que você já tem. Então, por exemplo, você vai ver que você lá tem semente de girassol, semente de maçã, você tem umas mudinhas de alface por lá que você percebeu, você também tem uns pezinhos de eucalipto. Enfim, você vai ver tudo que você já tem de possibilidades de plantio lá na sua casa. Ok? Então é hora da gente verificar as nossas sementes. O que isso tem a ver com o processo do seu negócio como psicólogo? É hora de você listar todas as suas possibilidades, todas as suas habilidades conquistadas, todas as suas competências, tudo que você já sabe fazer, seja porque você aprendeu na faculdade, ou porque você fez um curso, ou porque você foi atrás, né? Então, vamos listar tudo isso que a gente já gosta, tudo isso que a gente já sabe fazer e que a gente teve bom resultado? É isso que você vai fazer no primeiro momento. Definir as suas sementinhas, ok? Show! Quando você definiu as suas sementes, você viu tudo que você tinha lá. Então você entendeu se você tem um momento que você... dessa vez, poxa, eu posso plantar frutas que vão dar frutos, né? Tipo frutas de pomar. Eu posso plantar frutas de hortinha. Eu posso ter uma grande plantação de eucalipto. E eu também posso ter um monte de flores bonitas, né? Como os girassóis. Então, percebeu o tanto de possibilidade que você identificou lá no seu paiol, de possibilidades de sementes?
Depois que eu tenho essa informação de tudo que eu já tenho na minha mão, é hora de eu observar o quê, gente? O terreno. Isso mesmo. É hora de eu olhar para possibilidades de solos que eu vou precisar para poder plantar essas sementes que eu tenho. Então, vamos pensar, né? Se você pensou em plantar girassóis, bom, você vai precisar de um lugar aberto, com muito sol, né? Porque o girassol precisa de sol. Oh, really? Se você for plantar alface, às vezes você vai precisar de uma estufa, né? Para plantar com aquela técnica hidropônica, por exemplo. Você vai precisar de um encanamento especial, você vai precisar de uma sombra, de plástico, um monte de materiais para poder montar essa estufa antes da plantação, né? Se você for plantar, por exemplo, um alqueires de eucalipto, porque você já pensou que o eucalipto você pode vender e tal, bom, você vai precisar então de uma área bem grande, sei lá, uma fazenda ou pelo menos uma chácara, né, para você plantar bastante eucalipto, porque o eucalipto você vende a madeira quando ela já está grande, né? É uma coisa de longo prazo. O que a gente está fazendo? A gente está identificando, primeiro, o que a gente espera dessa semente que a gente tem para plantar e o que lá fora eu vou precisar, né? Então eu vou precisar de quais recursos, de quais situações, eu vou ter que aprender alguma coisa, tipo, Nossa, eu nunca plantei eucalipto, talvez eu precise aprender como isso funciona. esse é o momento de mapeamento. Talvez você identifique que essa coisa de plantar eucalipto está fora de moda, porque agora eles descobriram um jeito novo de fazer papel. Ou então que nem se fazem mais papéis, então plantar eucalipto ficou meio perdido. O pessoal agora está na moda das flores, das rosas. E aí é hora de você pensar. Poxa, eu sei plantar flor? Tava lá na minha lista ou não tava? E eu vou fazer todo esse mapeamento. O que eu vou identificar? Tipo de solo, tipo de temperatura. Eu vou ver se essa temperatura que essas plantas que eu posso plantar estão na minha cidade. Por exemplo, amora. Faz quanto você achou lá que tinha amora. Você vai precisar de um clima ameno. Então, se você mora no centro-oeste ou no nordeste, já não vai ser tão fácil assim você ter um pé de amora. Agora, no sul do país, em São Paulo, você já consegue. Minas, você já vai conseguir. O que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo, então, uma pesquisa de mercado. Eu estou avaliando no mundo concreto da vida real quais são as possibilidades daquilo que eu escolhi primeiro. Vamos trazer para a realidade da psicologia, né? Então, se você identificou as suas sementes, que você gosta de clínica, que você gosta de psicologia hospitalar, que você gosta de, sei lá, psicologia do trânsito, beleza, você identificou lá várias habilidades. Você vai agora, né? E claro, você viu se você gostou de fazer isso com criança, com adulto, etc. Vários contextos. Agora é a hora de você olhar para a realidade do mercado. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que existem 4 áreas mais desenvolvidas. Historicamente, você consegue achar pesquisa sobre isso lá no CFP mesmo. A gente sabe que a clínica, a organizacional, a escolar e também, de certa forma, a social são as mais desenvolvidas. O que muda de uma coisa para outra? A clínica é mais desenvolvida no campo particular. A psicologia social, psicologia organizacional do trabalho, é por onde você vai ser contratado pelas empresas para trabalhar dentro das organizações. A psicologia escolar, ela vai existir tanto no campo público quanto no campo particular e já tem uma grande abrangência. E não é clínica, tá? Não misturem atender crianças com fazer psicologia escolar. E a psicologia social, ela tem seu grande papel nos concursos públicos, para os CAPs, para os centros de atendimento social, etc. Então, gente, enquanto de um lado você tem áreas da psicologia super bem desenvolvidas e que todo mundo já conhece bastante sobre elas, ou seja, você tem facilidade de investigar sobre isso, né, para ver como que você vai se planejar, existem algumas áreas pouco exploradas, áreas que estão começando ou que estão, se fortalecendo nesse momento. Exemplo, psicologia do trânsito. No Brasil ela é incipiente, ela se resume a fazer teste psicológico, não é bem assim que ela funciona como um todo, né? Você tem também a possibilidade da psicologia do esporte, pouquíssimo explorada no Brasil. Você tem a possibilidade da psicologia ambiental. Você tem a possibilidade dos próprios trabalhos que você faz na escola, da própria psicopedagogia, muitas vezes não são bem explorados no país. Então, se você parar para pensar, a gente tem áreas já muito exploradas, muito desenvolvidas, com muita concorrência, e você tem, por outro lado, áreas inexploradas.
Diante dessas áreas inexploradas que você descobrir, você tem que parar e se perguntar. Bom, o que eu quero diante disso? Se você descobriu que essa é uma das suas sementinhas. Você pode olhar para isso e ficar desesperado porque ninguém nunca plantou essa planta, ninguém nunca fez isso acontecer, isso está assim muito no começo. E você pode olhar para isso e ficar ou feliz ou triste. Se você ficar feliz, significa que você viu uma oportunidade. Significa que você vai ser o cara que vai lá botar a faca entre os dentes e criar esse campo no Brasil. Você vai ser um pioneiro. Você vai ser aquele empreendedor que vai trazer com as suas próprias mãos as condições de trabalho naquela área para as próximas gerações. Isso é uma coisa que está acontecendo em muitas áreas aqui no Brasil e que precisa de muito mais pesquisa, muito mais esforço e trabalho. Precisa de gente com vontade, cara de pau e coragem. Agora, se você, diante disso, fica triste, isso talvez já seja um indicativo que essas áreas menos exploradas não são um terreno muito bom para você. E que talvez você tenha mais habilidade ajudando alguém que já tem uma plantação, por exemplo. Você pode ser aquela pessoa que vai servir de suporte para ver se está tudo bem na plantação. Já tinha pensado nisso? Ou você pode buscar soluções como funcionário, né? Dessas outras plantações aí que já estão grandes, que já existe muita gente fazendo. Para todas essas alternativas que você descobriu na hora da sua pesquisa ali de mercado, você vai ter que parar e, num terceiro momento, sentar, juntar todas essas informações, sabe? Fazer um grande brainstorm. Se você tiver um quadro grande, é bem legal, você põe tudo lá. E aí você vai olhar para aquela realidade e você vai pensar: bom, agora que eu já tenho todas essas informações, eu já consigo vislumbrar o que eu vou fazer da minha plantação daqui para frente. É só nesse momento que você vai começar a pesquisar sobre como efetivamente você vai plantar. Porque nesse momento você já decidiu o que você vai plantar, como você vai plantar e principalmente, gente, quem vai querer comprar essa sua fruta, essa sua madeira, essa sua flor no final desse processo. Então, entendam, minha gente, essa fruta, essas flores, essas madeiras, essas folhas ornamentais, isso que você vai conseguir depois de ter plantado tudo, depois de todo esse processo de pesquisa, vão ser os seus serviços, os seus produtos e o que você vai oferecer como proposta de valor para a sua audiência. Só que para você fazer isso tudo, minha gente, não é simplesmente tive uma ideia aqui maravilhosa e vou fazendo. Você pode correr muito risco, você pode perder muito dinheiro, perder muito tempo e se sentir frustrado se você não vai atrás de informação. E é exatamente por isso que eu queria contar esse processo para vocês. Percebam, eu nem cheguei no momento da plantação, porque para chegar na plantação, vocês perceberam o tanto de coisa que precisa ser feita? Então, para você, psicólogo, estudante de psicologia, que está desesperado, querendo saber como divulgar o seu produto, o seu serviço, mas não existe ainda um produto ou um serviço, não existe ainda uma semente, não existe ainda um terreno e muito menos como que eu vou plantar, você tem que pensar. Eu já tenho todas essas informações? Ou seja, o meu planejamento de carreira já foi desenvolvido? Eu já tenho na minha mão tudo que eu preciso ir atrás e organizar antes de querer oferecer uma solução para alguém? E eu não tô falando de fazer pós-graduação, eu não tô falando de fazer mestrado, doutorado. Essas coisas todas, elas são as suas sementes, as suas possibilidades. Isso você já tem que ter. Você já tem que ter pensado nisso antes. Se você for estudante de psicologia, olha o que eu estou dizendo para você. Antes mesmo de sair da faculdade, você já tem que ver um futuro para você. Pode ser um futuro que daqui a 2 anos você mude, não tem problema. Mas já vai correndo atrás. Porque tem muita gente que sai da faculdade, aí descobre lá na hora da prova, daquela pós que quer fazer, que só vai ser escolhido quem tivesse, sei lá, feito um artigo na faculdade. Ou quem tivesse feito pesquisa na faculdade. Olha que triste, você só descobrir isso quando você sai da faculdade. Então é muito importante você estar atento. Tá na faculdade, preocupar com as suas notas, preocupar em passar bem nas matérias, mas já pensar que isso tudo vai servir para a sua profissão daqui a pouco.
Não espera passar muito tempo para você pensar nisso. Pensa comigo, antes de você investir em qualquer coisa profissional, raciocina para que isso serve. Como que você vai pegar esse conhecimento e transformar em adubo, transformar em agrotóxicos interessantes para a sua plantação. É para isso que serve isso. Se você não tem um propósito, o que é o propósito? É a junção da semente com o terreno, com a pessoa que vai querer comprar isso lá no futuro. Quando você consegue juntar isso, e claro, você tem que gostar, né? Porque se você não gostar disso tudo, vai chegar uma hora que você vai encher o saco e você não vai querer regar essa planta e ela vai morrer e você vai ficar bravo e vai achar que a culpa foi da semente ou foi do terreno e na verdade foi você que não regou. Então, gente, vocês perceberam que nada é mágico, nada cai do céu. E olha, de coração, fiquem espertos. Sempre que vocês ouvirem soluções mágicas, compre isso aqui, que em 3 meses você vai conseguir 90 clientes novos. Isto é mentira. Isso não existe. O que existe é muito trabalho, é muita pesquisa, é muito teste. E aí, aos poucos, conforme você for errando, conforme você for aprendendo com o seu erro, cada vez mais você vai estar mais perto do seu sonho da clínica lotada, ou do seu sonho da consultoria cheia, de ser conhecido fazendo palestra no Brasil todo. Mas antes de querer chegar nesse lugar, se observe. Observe o mundo que você vive e pense quais são as soluções que você pode oferecer para esse mundo que você vive. Então, pessoal, psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, prestem atenção. O meu convite é que vocês saiam desse lugar passivo, cômodo, de achar que vai estar tudo pronto para vocês, porque isso não existe. Sempre é você que vai ter que botar a mão na massa. Não importa se você vai ser funcionário de alguém, se você vai ser um concursado ou se você vai ser dono do seu negócio. Imagine que tudo isso é uma plantinha que você tem que fazer crescer. Não importa o contexto. O que importa é que você precisa agir de forma ativa e não ficar sentado esperando o governo, o pai, a mãe, etc., o professor da faculdade. Isso não vai acontecer. É você que tem que correr atrás. E se você não correr atrás, vem um, te dá rasteiro e vai na frente. Então a gente tem que pensar como que você vai se posicionar. É isso que eu quero que você pense. E se por um acaso você ficou angustiado com isso tudo, não era esse o meu objetivo. Eu quero que você fique esperto, que você abra essa cabeça. E se a angústia vier, não tem problema. Escreve aqui pra gente, manda um e-mail, me chama lá no Instagram. Eu vou adorar conversar com você e poder entender um pouco mais por que isso tudo te deixou inquieto, tá bom? Então por hoje é só. Esse é um vídeo que eu queria explicar um pouco mais sobre os processos, que acontecem no meio do caminho, antes de você ter um serviço, um produto todo montadinho e colocado na prateleira. Percebeu que é muita coisa que tem que fazer antes, Então eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, que isso sirva para você se posicionar na sua carreira nesse momento. E claro, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, eu vou adorar saber mais. Aguardo você nos próximos vídeos em que a gente vai tirar algumas dúvidas um pouco mais específicas sobre como fazer cada um desses processos e o que você tem que levar em consideração. Um super beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!